Se o Santos fosse um enredo cinematográfico, certamente seria um filme trash. Baixo orçamento, baixa qualidade técnica e enredos extremamente bizarros. E é sobre isso que nós vamos resenhar hoje aqui no Camisa 3, mas claro, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem no vídeo também. Tudo isso é de extrema importância, rapaziada, para o canal crescer cada vez mais. O Camisa 3, ele vai alavancar e vocês vão ser uma parte importante nisso tudo, fechou? Conto com a ajuda de vocês. Nós que somos santistas, nós que acompanhamos o Santos há mais tempo, nós que temos aí uma longa estrada junto com o Santos Futebol Clube, de vitórias, alegrias, mas nesse período mais de derrotas e tristezas, nós sabemos que o Santos ele tem um costume de sempre se complicar contra adversários menores, piores tecnicamente que o Santos, e que se encontram numa situação extremamente incômoda na tabela de classificação, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos tem esse costume de se complicar contra essas equipes. E o jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, ele tinha justamente essa cara, até mesmo antes da bola rolar. Um Santos que é melhor tecnicamente, superior tecnicamente, que vive uma fase menos pior que a do Sport, mas que poderia facilmente se complicar dentro desse jogo. O Kleber Xavier para o jogo de ontem, ele promove duas mudanças, saca o Escobar, coloca o Igor Vinícius, já era uma mudança extremamente esperada, uma mudança que deveria ter acontecido até antes desse jogo contra o Sport. Não pode um técnico ter um lateral direito de ofício no banco e continuar escalando um lateral esquerdo. Isso, inclusive, custou muito caro para o Santos, principalmente no jogo contra o Internacional. Ele saca o Zé Rafael do time titular, e aí nós imaginávamos que a mudança natural seria colocar um bom tempo. Mesmo o Kleber Xavier ele tendo discursos extremamente desconexos, dizendo que o Gabriel Bontempo era um ponta ou meio ofensivo, não volante, mas aí ele escala o Gabriel Bontempo como volante contra o Inter. O Gabriel Bontempo vai bem, e aí não tem o que ele fazer, já que o Gabriel Bontempo estava e continua pedindo passagem nesse time titular do Santos, e aí a mudança natural seria colocar o Gabriel Bontempo no lugar do Zé Rafael. Obviamente fazendo a manutenção do Rincon no lugar do João Schmidt. E o que nós temos de informação antes do jogo é que o Gabriel Bontempo não seria titular do time do Santos, que a volância do Santos seria composta por Tomás Rincon e João Schmidt. E aí eu tentei entender, eu me esforcei muito para tentar entender o fato do Bontempo não ser titular no jogo de ontem. De fato, eu me esforcei, eu fiz um esforço. Eu falei assim, poxa, de repente o Kleber Xavier está imaginando o Schmidt em bom tempo no meio campo do Santos para dar uma liberdade a mais para o Neymar, para o próprio Roleiser, que vai jogar na ponta direita nesse jogo, né? Vai ser mantido na ponta direita, e ele não é um cara que costuma recompor tanto, né? Como faz o Guilherme. O próprio Igor Vinícius na lateral direita, ele é um cara que vai muito bem no ataque, mas na defesa, em determinados momentos ele deixa a desejar, né? Pode ser que esse jogo contra o Sport ele seja um jogo extremamente pegado no meio campo e precise de mais força física, né? Pra tentar bater de frente com esse meio campo do Sport. Eu juro que eu tentei entender. Eu tive essa boa vontade de tentar entender essa mudança inesperada que o Kleber Xavier ele fez no meio de campo do Santos. E aí nós vamos pro jogo e a fase do Santos ela é tão desgraçada. Gente, é uma fase tão desgraçada, uma fase tão maldita, que o jogador mais regular do Santos na temporada, ele dá uma pichotada bizonha no primeiro gol. Eu tô falando do Gabriel Bontempo. Do Gabriel Bontempo, não, desculpa. Do Gabriel Brazão. E o lance foi tão esquisito, o lance foi tão, assim, desconexo da realidade, que o Gabriel Brazão, ele tá com a bola nos pés, o atacante do Sport, ele vem pressionar o Brazão, naturalmente, claro. E o Gabriel Brazão, ele escolhe dar um chute para frente quando o jogador do Sport, ele já fez o salto e ele tá no alto descendo. Então, o jogador do Sport toma um impulso, pulou, porque ele achou que o Gabriel Brazão ia chutar a bola antes, o Gabriel Brazão não chuta. E o Brazão, ele escolhe dar o chute para frente, enquanto o jogador do Sport, ele tá lá no alto. Naturalmente, a bola bate no jogador do Sport, sobra para o Barleta, ele toca, o Sport abre 1-0.
E com o Sport fazendo 1-0, com o Sport mudando toda a configuração do jogo, até para o que o Kleber Xavier ele imaginava desse jogo, assim que o Sport fez 1-0, assim que o jogo ele mudou, o Kleber Xavier ele já poderia ter sacado um dos dois volantes, ou Schmidt ou Rincon, e ter colocado o Gabriel Bontempo. Porque a partir do primeiro gol do Sport, as coisas mudam, as coisas se modificam. O cenário e o contexto do jogo ele já não é mais o mesmo que o Kleber Xavier imaginou. O Sport se defendendo mais atrás, o Sport colocando os seus 11 jogadores atrás da linha da bola, no seu campo de defesa. Um Sport que já não era tão combativo no meio campo. Até por isso, depois do primeiro gol do Sport, o Santos, apesar da pichotada do Gabriel Brazão em sério jogando, o Santos ainda conseguiu algumas escapadas saindo jogando, conseguiu quebrar a pressão das linhas mais altas do Sport, das linhas que pressionavam a defesa do Santos. O Santos conseguiu alguns espaços para tocar bola. O Santos conseguiu, em determinados momentos, fazer com que os laterais fossem ao fundo, fizessem cruzamentos. O Santos conseguia chegar até com certa facilidade à frente da área do Sport. Quem sabe se chutasse mais ao gol, poderia ter levado um perigo a mais para o time do Sport. Enfim, até mais ou menos ali 20, 25 do primeiro tempo, o Santos conseguia um determinado espaço para trabalhar a bola, para os seus jogadores conseguirem conversar, conseguirem se conectar. E aí o Gabriel Paulista ele faz uma mudança tática no time do Sport. Ele puxa o Zé Lucas um pouco mais para trás. Zé Lucas é um dos meio-campistas do Sport. Ele puxa o Zé Lucas mais para trás. E aí, a partir desse momento, o Santos já não tem mais espaço para conseguir circular a bola com mais tranquilidade. Não tem mais espaço para conseguir conectar os seus principais jogadores. Até antes dessa mudança, o João Schmidt e o Rincon, eles estavam conseguindo subir um pouco mais as linhas, auxiliar ali no meio campo, a bola girar de um lado para o outro, enfim. Mas a partir do momento que o jogo ele se configura dessa maneira, ele se configura de um outro jeito, o Kleber Xavier ele já teria que ter feito essa mudança. Já teria que ter colocado o Gabriel Bontempo para jogo. Inclusive, foi até uma opinião que estava assistindo o jogo aqui com meu pai, eu falei para ele, depois o comentarista do Premier que nós estávamos assistindo, ele fala a mesma coisa, que o jogo mudou, a configuração do jogo mudou. Então, o Gabriel Bontempo seria necessário nessa configuração de jogo, porque o Gabriel Bontempo é um cara muito inteligente dentro do campo. O Gabriel Bontempo ele tem um QI de futebol muito grande. É um jogador que tem as passadas largas, mas ele gosta de jogo curto, do jogo associativo, jogar próximo. Dos outros companheiros de time dele. Então, essa maneira de jogar, atrelada aos outros jogadores do Santos, que também gostam desse jogo curto, o Roleiser, o Neymar, o Barreal, seria importante, já nesse momento do jogo, para conseguir furar essa retranca do Sport. E aí, o que se viu foi um Santos com a bola, um Santos girando para lá e para cá, sem encontrar tantos espaços. E quem teve as principais chances do jogo, no primeiro tempo, mesmo sendo pressionado, foi o Sport. Duas bolas na escapada com o Christian Barleta, que o Sport consegue ligar os seus contra-ataques. O Barleta tem uma oportunidade de sair cara a cara com o Brazão, que o Brazão consegue sair do gol. O Barleta ainda chuta, pega no peito do Brazão e a bola acaba saindo. O Santos se salva. No segundo lance também, com o Christian Barleta, que ele recebe de frente para o Brazão e ele tenta trazer para a perna esquerda, fintar. O zagueiro do Santos não consegue a conclusão. Então foi um Santos que teve a bola no primeiro tempo, mas que foi um time ineficiente. O jogo coletivo do Santos, mais uma vez, não funcionou. Principalmente no primeiro tempo. O Neymar apagado, o Roleiser foi o que mais tentou, o Barreal também se apresentou bastante para o jogo, mas a coisa também não funcionou. Queria destacar aqui o ponto da lateral direita. O Santos, em alguns momentos do primeiro tempo, conseguiu atacar pela lateral direita. Finalmente, o Santos foi ao fundo pela lateral direita. Finalmente, um lateral do Santos foi ao fundo, fez jogadas, conseguiu conversar com os jogadores que jogam por aquele lado. O Roleiser, principalmente. Ontem o Roleiser não esteve tão sozinho. O Roleiser ontem ele conseguiu conversar com o Igor Vinícius. O Igor Vinícius teve boas ultrapassagens, foi ao fundo, driblou, enfim, fez cruzamento. Então, é uma boa perspectiva para a lateral direita do Santos, para o Santos não ser um time tão penso. Mesmo assim, atacou mais pelo lado esquerdo, porque o Neymar, obviamente, cai por aquele lado. Ele tem essa característica de cair mais pelo lado esquerdo. Tem o Souza que ataca muito bem por aquele lado também. Tem o Barreal, então o Santos atacou mais pelo lado esquerdo no primeiro tempo. E aí,
Vem o lance capital do jogo. No final do primeiro tempo, o Tomás Rincon ele é expulso. E aí, eu poderia muito bem vir aqui e dizer que esse jogo do Santos ele foi sacrificado por essa expulsão do Tomás Rincon. Claro que foi, óbvio que foi. E aí eu vi muita gente nas redes sociais dizendo assim, pô, se tivesse escalado o Bom Tempo, isso não teria acontecido. Se tivesse colocado o Bom Tempo, isso não teria acontecido. O Kleber Xavier, ele é culpado dessa expulsão, porque se ele tivesse colocado o Bom Tempo, isso não teria acontecido. Eu até acho que isso não poderia ter acontecido. Mas também acho que isso poderia ter acontecido, porque eu entendo que se o Gabriel Bom Tempo tivesse começado como titular, não seria no lugar do Rincon, seria no lugar do Schmidt, porque o Rincon já vinha jogando, o Rincon vinha fazendo boas partidas na recomposição, ajudando na defesa, fechando os espaços, dando combate nos jogadores adversários. Então eu acho que não seria no lugar do Rincon, mas de fato poderia não ter acontecido. Acabou acontecendo. O Santos vai para o intervalo com um a menos. E aí nós nos perguntávamos o que o Kleber Xavier iria fazer no time do Santos para acertar o time do Santos para voltar para o segundo tempo. E aí o Kleber Xavier, e é muito curioso isso, porque ao mesmo tempo que eu entendo, na minha opinião, ele fez mexidas inteligentes, a mexida dele foi um tanto quanto desconexa da realidade com o que o jogo pedia, com o contexto do jogo. Por quê? Quando o Rincon ele é expulso, o Santos obviamente fica com 10 jogadores, um no gol, 9 na linha. E o que o Kleber Xavier faz? O que ele propõe para o segundo tempo do Santos? Ele saca o Igor Vinícius e o Souza. Nas pontas, ele coloca o Barreal e o Cavadiero, que fez a sua estreia ontem. E tanto o Cavadiero quanto o Barreal, eles tiveram um papel muito importante nesse segundo tempo, de serem laterais quando o Santos defendesse e serem pontas quando o Santos atacasse. E eu entendo que esses jogadores fizeram esse papel muito bem. Muito bem, muito bem. Os dois jogadores recomporam, ajudaram na defesa e ajudaram no ataque, principalmente o Barreal. O Barreal é um jogador muito técnico, de muita qualidade, demonstrando a cada dia que ele precisa jogar do lado esquerdo do ataque do Santos. O Barreal ele foi muito efetivo no jogo de ontem. Então essa mexida do Kleber Xavier, na minha opinião, ela foi inteligente, porque ao mesmo tempo que ele precisava não tomar mais gols, não sofrer mais, ele precisava atacar. Ele precisava colocar o seu time à frente. Então, ele coloca dois pontas para fazer o papel de laterais na parte defensiva. Na parte ofensiva, colocou esses jogadores para ser pontas, propriamente, né? Saca o David Washington, coloca o Tiquinho. E aí ele traz o Gabriel Bom Tempo para jogo. Ele coloca o Gabriel Bom Tempo na partida. Aliás, deixa eu ver no lugar de quem que o Gabriel Bom Tempo entrou aqui. O Gabriel Bom Tempo ele vem para o jogo, obviamente, naturalmente. Ele entra muito bem, porque ele tem essa característica. Sempre que ele começa no banco, que ele vem para o jogo, ele entra muito bem. Ele dá uma outra cara para o time do Santos. Deixa eu ver aqui. Ele entrou no lugar do. Isso mesmo, ele entrou no lugar do Souza. Saiu o Souza para a entrada do Gabriel Bom Tempo. Saiu o Igor Vinícius para a entrada do Cavadiero e saiu o David Washington para a entrada do Tiquinho Soares. Então, o Gabriel Bom Tempo ele entrou no lugar do Souza no meio-campo, e aí o Santos com uma linha de 3 no meio-campo e 2 no ataque. E o Santos, mesmo estando perdendo por 1-0 na volta do segundo tempo, ele ainda toma um susto de um gol anulado do Sport. O Sport, mesmo estando com um a mais dentro do jogo, o Sport não fez um jogo tão inteligente, o Sport ele não fez um jogo tão sagaz, o Sport ele não fez um jogo onde ele ficasse com a bola para si e fizesse o Santos correr. O Sport não soube trabalhar a bola, principalmente no seu campo de ataque. Era um time que tinha pouca paciência na hora de definir as jogadas, era um time muito afoito na hora de decidir as jogadas. Diversas vezes o Sport saiu 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 3 e não conseguiu definir. O Sport chegava ali na frente da área do Santos e tinha muita ansiedade para definir as jogadas e o jogo do Sport ele acabava não fluindo. E dentro desse contexto do Sport não aproveitando as chances que tinha, do Sport empilhando chances, o Santos mesmo com um a menos, o Santos mesmo tendo um jogador a menos no campo, o Santos conseguiu criar, o Santos conseguiu jogar. O Santos tinha espaço para jogar. E aí, uma das mudanças do Kleber Xavier foi trazer o Roleiser para meia. O Roleiser sai da ponta, vem para meia. Então, era João Schmidt, Gabriel Bom Tempo e Roleiser na meia. E o Roleiser ontem, gente, o Roleiser desfilou. O Roleiser desfilou. O Roleiser ontem foi qualquer coisa nesse jogo contra o Sport. Deu caneta, driblou,
conseguiu conectar os atacantes, conseguiu conectar o lado direito com o lado esquerdo. O Roleiser estava do lado esquerdo, estava do lado direito, mostrou um dinamismo incrível no jogo de ontem, um dinamismo muito grande. Ele ajudou na parte ofensiva, ajudou na parte defensiva. Diversas vezes você viu o Roleiser voltando igual um louco, disparando do campo de ataque para o campo de defesa para ajudar o time do Santos na recomposição. Foi um cara que tirou várias bolas da área do Santos, então o Roleiser teve um papel importante e crucial para o Santos no jogo de ontem. E para mim, na minha opinião, foi o melhor jogador do Santos na partida. E aí eu acho que o Kleber Xavier ele precisa encontrar uma maneira, encontrar um jeito de escalar o Roleiser e Neymar na meia, no meio-campo. Porque o Santos, ele gosta muito de jogar pelo meio. Porque é pelo meio que os principais jogadores do Santos eles conseguem se conectar. Principalmente o Neymar e o Roleiser. E também o Gabriel Bontempo. Um jogo curto, um jogo associativo, de toques rápidos, de aproximação. Então eu acho que o Kleber Xavier ele pode estudar uma outra maneira do Santos jogar, pode estudar uma outra formação, de repente um 3-5-2 ou um 4-4-2. E aí no 3-5-2 você daria liberdade total para o Igor Vinícius e para o Souza, que são a bala no campo de ataque. Subirem sem ter tanta necessidade de voltar a ajudar na recomposição, claro, sempre voltando, mas não com aquela obrigatoriedade de sempre. Ou ele pode pensar num 4-4-2 para colocar o Roleiser e o Neymar juntos dentro do campo, propriamente como no 3-5-2. Enfim, o Kleber Xavier ele precisa pensar nessas modificações, porque o Roleiser, mesmo na ponta direita, ele cai muito para o meio. Justamente para conversar com esses jogadores, porque o Santos tem características de jogar pelo lado esquerdo. Então, como ele gosta de se conectar, como ele gosta de fazer esse jogo curto com os outros jogadores do Santos, ele sai da direita e vem para a esquerda, ou vem para o meio. Então, o Kleber Xavier precisa começar a estudar essas situações de jogo. E aí o Santos, mesmo com um a menos dentro da partida, ele consegue ter bons momentos. Não porque o jogo coletivo do Santos funcionou, não porque o Santos fez uma boa partida, mas porque o Santos, gente, tem reserva técnica. Isso já está mais provado e comprovado. O jogo de ontem ele mostrou isso. Os jogadores do Santos, e aí óbvio que eu preciso ponderar que o Santos enfrentou o Sport, último colocado na tabela de classificação. O momento e a qualidade do Sport é demonstrado muito porque o Santos conseguiu criar com um a menos, então você já vê que a qualidade desse time do Sport é muito duvidosa, com todo respeito ao Sport. Então o Santos mesmo com um a menos conseguiu ter os seus momentos, o Santos conseguiu criar em duas oportunidades. O Barreal ele vai no fundo, em uma ele cruza. O Neymar tá chegando prontinho para fazer o gol, prontinho para chapar. O Tiquinho acaba tentando dominar a bola para girar, acaba escorregando. Em outro determinado momento, o Santos vai no fundo pela esquerda também. O jogador do Santos toca para trás, e eu não me lembro quem foi. O Neymar tinha todas as condições de dominar e chutar, mas ele dominou, quis tirar do zagueiro do Sport. E acaba que o zagueiro do Sport ele consegue fazer o corte. Então o Santos criou as suas situações, o Santos criou as suas chances mesmo estando com um a menos. Por isso que, na minha opinião, esse empate ele é um empate com gosto amargo, extremamente amargo. Porque o Santos toma o 2-0 na sequência, e aí o Santos conseguiu tomar um gol do Lucas Lima. Tá certo que foi dado pro Cabadeiro na súmula, o gol. Mas o Santos conseguiu tomar um gol em que o Lucas Lima participou diretamente da jogada. Assim, eu tô pra ver um time que é mais castigado na lei do ex do que o Santos. Eu tô pra ver um time que sofre mais com a lei do ex do que o Santos Futebol Clube. Isso não existe, cara. O Santos assim, acho que o Santos jogou pedra na cruz pra sofrer tanto com seus ex-jogadores. Enfim, o Sport faz 2-0 e mesmo depois que o Sport fez 2-0, e aí, engraçado porque no único momento em que o Sport conseguiu de fato envolver o Santos, conseguiu tocar a bola, conseguiu ter calma, paciência, o Sport fez 2-0. De repente, se fosse contra um outro time que tivesse mais paciência, que não tivesse tanta vontade de definir o jogo rapidamente, o Santos poderia ter perdido o jogo até por mais ontem. E aí o Sport mesmo fazendo 2-0, o Santos cria as suas oportunidades, o Santos cria as suas chances. E aí, dentro desse contexto, dentro do que eu falei sobre o Santos gostar de um jogo curto, de um jogo associativo, de um jogo rápido, o Santos conseguiu chegar ao seu primeiro gol com o Gabriel Bontempo. E o jogo do Gabriel Bontempo ontem foi um tapa na cara do Kleber Xavier. Foi um tapa na cara do Kleber Xavier. O jogo do Gabriel Bontempo ontem foi a mesma coisa do Gabriel Bontempo chegar no Kleber Xavier e falar assim: por que você me colocou no jogo antes? Por que eu comecei essa bulhufa como titular? Por que você não me escalou entre os 11? Cara, eu tô pedindo passagem. Me coloca, pelo amor de Deus, pra jogar. Me coloca porque eu tenho qualidade. Me coloca porque eu consigo acrescentar esse time do Santos, principalmente na parte técnica. Me coloca pra jogar. E aí o Gabriel Bontempo faz um golaço, um golaço, um golaço. O Santos
no jogo de ontem, ele teve até um certo capricho para conseguir fazer as suas jogadas, para conseguir achar o último passe. No último passe do Santos, teve capricho, mas teve muito mais capricho do Santos na hora de chutar ao gol. Então o Santos precisa dosar essa questão das finalizações nas jogadas, porque eu entendo que as coisas vêm acontecendo, as coisas vêm fluindo, o Santos consegue criar suas jogadas muito por conta da individualidade dos seus jogadores, da técnica dos seus jogadores, mas capricha demais na hora da finalização. Sempre tem um toque a mais, sempre tem um enfeite a mais na jogada. Vocês têm que começar a chutar pro gol, vocês têm que começar a bater pro gol. Então, assim, o Gabriel Bontempo ele foi cirúrgico na finalização dele. Ele teve capricho, mas não tanto capricho. Isso para o momento certo, em que o goleiro do Sport, o Gabriel, sai, dá um toquinho por cima, o Santos faz 2-1. E aí o Santos continuou criando, o Santos soube se aproveitar da atmosfera da Ilha do Retiro, porque era uma Ilha do Retiro que pulsava com 2-0. Depois que o Santos fez o primeiro gol, a torcida do Sport, ela viu que a coisa poderia azedar, ela viu que a coisa ela poderia sair dos trilhos, o Sport estava caminhando para sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O Sport não tinha vencido ainda. E aí o Sport caminhando para sua primeira vitória, a torcida entende que pode dar uma merda. Isso aqui pode azedar. A vaca pode ir pro brejo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque o Santos, mesmo estando com um a menos, coloca todos os seus jogadores do campo de defesa do Sport. A linha de zaga do Santos, que era composta por Schmidt, o Basso e o Luan Pérez, ela estava jogando em cima da risca do meio campo. Ela estava jogando dentro do campo de defesa do Sport. Então o Santos conseguiu colocar o Sport no seu campo de defesa. E o Santos foi premiado com um gol de empate, ali aos 43, uma bola erguida pelo Barreal. João Schmidt briga ali, a bola acaba que bate na perna dele, sobra pro Basso, o Basso faz o 2-2. E mesmo buscando o empate, mesmo demonstrando garra, demonstrando determinação, vontade, esse empate pro Santos sai com gosto de derrota. É gosto de derrota, um gosto amargo, porque o Santos conseguiu criar. De repente, se o Santos fosse amassado durante todo o segundo tempo pelo Sport empilhando chance, bola na trave, bola que não entra, o Santos vai lá, 2-1. Depois o Santos vai lá, 2-2. Aí você fala, opa, éramos para ser goleados aqui na Ilha do Retiro hoje, era para sermos goleados aqui na Ilha do Retiro hoje, não fomos, saímos com um ponto, empatamos o jogo. Mas não, o Santos criou, o Santos teve chances, o Santos teve oportunidade, o Santos teve muito próximo de chegar a mais um gol ou a mais 2 gols, se de repente tivesse caprichado um pouco mais, sem tanto capricho. Não sei se deu para vocês entenderem. E aí o Kleber Xavier, cara, mesmo nesse contexto do jogo em que o Santos empata e tudo, o Kleber Xavier ele correu um risco muito grande ontem. E isso entra dentro daquilo que eu falei, que se o Sport fosse um outro time, o Santos ontem teria sido goleado. Porque, primeiro, o Sport não tem tanta qualidade. Segundo, que o Sport não soube entender o jogo. Terceiro, que o Santos ontem marcou com 7. O Santos ontem, no segundo tempo, marcou com 7. A entrada do Tiquinho Soares, ela não teve nexo nenhum. Nexo algum. Porque o jogo apresentava, para o que o jogo pedia, para o contexto do jogo. Porque o Santos marcou com 7 nas descidas do Sport, porque tanto o Tiquinho quanto o Neymar não ajudavam na recomposição. Isso ficou claro no jogo de ontem, ficou claro. Então, assim, eu até entendo a tentativa de mexida do Kleber Xavier, e aí alguém pode falar assim, pô, mas o Tiquinho deu assistência pro gol do Gabriel Bontempo. Perfeito, deu assistência pro gol do Gabriel Bontempo. Só que o Kleber Xavier, ele colocou a risco esse ponto do Santos, que foi precioso, óbvio, claro que a gente precisa entender esse um ponto do Santos, que tirou o Santos da zona de rebaixamento, e hoje eu sou internacional desde o saco do meu pai contra o Vasco, para o Santos se manter fora da zona de rebaixamento. Mas o Kleber Xavier ele corre um risco muito grande, porque você jogando com um a menos e tendo 2 jogadores que não marcam, obviamente que você vai ter menos jogadores na fase de recomposição do time, para ajudar na defesa. Então foi um jogo onde o Kleber Xavier ele demonstrou muitas dúvidas no trabalho dele. Ele demonstrou, em determinados momentos, estar perdido em tudo aquilo que ele tem como filosofia, em tudo aquilo que ele tem como base para esse time do Santos. As mudanças dele, e aí, falando do Cabadeiro e do Bontempo, elas surtiam efeito, porque o Cabadeiro, poxa, entrou
numa fria, entre aspas, ele jogando fora de posição, tendo que fazer recomposição, que não é a dele, enfim, acaba que fazendo o que o Kleber Xavier pediu para ele, a bola desvia nele, entra pro gol, no segundo gol do Sport, mas ajudou quando pôde e quando teve oportunidade o Santos na parte ofensiva. Enfim, mas foram principalmente a mudança do Tiquinho e a não manutenção do Gabriel Montempo no time titular, elas revelaram e deixaram muito claro que o Kleber Xavier ele tá meio perdido nas convicções que ele tem à frente do Santos Futebol Clube. Outra coisa que precisa ser destacada, pra gente fechar o vídeo, é que o Santos tá correndo, tá? O Santos tá correndo, e eu não acho que esses jogadores eles estejam de sacanagem. Eu não acho que os jogadores eles estejam tentando alguma coisa ali pra de repente uma mudança de comando técnico. Eu acho que esses jogadores do Santos eles não estão de sacanagem, eles estão correndo. E eles estão correndo, e aqui nós precisamos dar o braço a torcer para o departamento médico, clínico e físico do Santos. Porque esse time do Santos chegava no segundo tempo, morria, o time do Santos cansava, botava a língua para fora. E ontem o Santos só foi buscar o empate, ontem o Santos só foi buscar esse ponto precioso, porque o Santos melhorou na parte física, e melhorou muito na parte física. Muito, muito. Uma prova disso é o Roleiser. Diversos jogos antes da chegada do Kleber, chegava no segundo tempo, o Roleiser tava com a língua pra fora. Ele tava assim, suspirando de cansaço. Em vários momentos ele era substituído porque tava muito cansado. E o jogo de ontem demonstrou que o Santos tá bem na parte física, o Santos tá correndo, o Santos tá se doando. O Santos, ele já não é mais aquele time que cansa tanto, e a prova disso foi o Roleiser. Atacava, voltava para defender, voltava para ajudar na parte defensiva, roubava bolas, saia para o contra-ataque, ainda assim tinha fôlego para disputar no corpo com os jogadores do esporte. Então o Santos está correndo, a parte física do Santos ela precisa ser extremamente elogiada. Empate com gosto amargo, de fato, muito amargo, muito amargo, muito amargo, porque o Santos poderia ter vencido o esporte. Mas é um ponto precioso, como eu falei, porque tirou o Santos da zona de rebaixamento, jogou o Vasco lá para dentro. Óbvio que contou também com o resultado do Vitória ontem, que empatou contra o Mirassol, e somou só um ponto. Então, esse jogo do Santos, mesmo sendo um jogo para não se comemorar, porque não tem nada para se comemorar nesse jogo, absolutamente nada para se comemorar nesse jogo, porque o Santos empatou com o Lanterna, o Santos poderia ter perdido para o único time que ainda não venceu dentro do Campeonato Brasileiro. Pela garra, pela determinação, pela vontade que o Santos mostrou, pode ser que seja uma virada de chave para o Santos dentro desse Campeonato Brasileiro. Porque o Santos demonstrou, como eu falei, muita garra, muita competitividade, mesmo estando com um a menos. O Santos demonstrou muita vontade. Então, pode ser que esse empate com gosto de derrota, pela maneira que foi, pela maneira como esse empate foi construído com um a menos, em um contexto de completa adversidade do Santos, possa ser que seja uma virada de chave para o Santos dentro desse Campeonato Brasileiro. Esperamos que seja, esperamos que seja. O Santos volta a campo contra o Juventude, dentro de casa, o jogo vai ser no Morumbis, a promessa de um Morumbis lotado, e é momento da torcida apoiar, é momento da torcida estar junto para juntos nós tirarmos o Santos desse buraco, desse marasmo em que o Santos se encontra. Fechou, rapaziada? Valeu, falou, até o próximo vídeo.